Olá, olá, estamos de volta com mais um podcast. Eu, Luiz Pedro... Eu nem lembro como é que é a introdução, velho. Tu tá dormindo, né? Mas tava bonito, pra mim tava igual. Eu também tô dormindo, hoje a gente tá dormindo junto. Não, pra mim. Então tu tá no mesmo sonho. Olá, olá, estamos de volta com mais um podcast. Eu, Luiz Pedroso, cientista político, e junto comigo... Gabriel Meira, professor. Hildo Alegria Filho, contador. Os temas tratados são apenas opiniões dos participantes e não representam a posição de suas oficinas e ou da ordem. Se você ainda não assinou o nosso canal no YouTube ou no Spotify, esse é o momento. Aproveita que tão logo nós lancemos os nossos podcasts, você receberá a mensagem de que há novidade. E o episódio de hoje é para falar sobre ética e moral. Belo episódio para começar em final de semana, hein, Hildo? Hein, Gabriel? Eu acho que discutir ética e moral é sempre muito, muito válido, assim. E cada vez mais válido a gente refletir sobre isso. E eu acho que sim, a gente pode trocar uma ideia num sábado de manhã sobre ética e moral. Gosto, me agrada. Vamos discorrer mais sobre isso. Vamos embora. Nada mais justo do que começar com uma definição bem simples e bem básica do que é ética e do que é moral. Se é que isso é possível. Se é que isso é possível. Então, eu peguei uma definição que ela é um tanto quanto atual, porque ela foi proposta pelo Cortella. E o professor Cortella, ele define o seguinte: ética é o conjunto de valores e princípios que usamos para decidir três grandes questões da vida: o quero, o devo e o posso. E a moral é a prática desse conjunto de valores e princípios. E aí eu peguei, só para começar a discussão, uma frase do livro de Marcos, que, retirada do livro sagrado, ela diz o seguinte: pois, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É o quero, o devo e o posso. Se me permitem, eu gostaria de fazer um adendo aqui. Falar sobre ética e moral é bem complicado, porque existem diversos pontos de vista sobre, né? E eu achei também, em alguns outros lugares, as seguintes definições. Eu achei que moral são as regras, as ordens e os regulamentos, o que é esperado socialmente. A moral, ela é imposta. Enquanto a ética é a reflexão individual do que eu venho a ter sobre a moralidade. Ou seja, a ética é questionamento, né? E aí nós temos dois pensadores importantíssimos que falam sobre ética e moral e que são os que mais aparecem quando a gente pesquisa sobre, que são Aristóteles e o Kant. Tá? E eles têm uma visão extremamente, não extremamente diferente, mas eles têm uma visão um pouco diferente, né? O Aristóteles, por exemplo, ele escreveu que o homem é um animal político, mas político no sentido de polis, né? E que o homem é um animal que só existe na convivência, ou seja, ele não existe sozinho. O ser humano não apenas vive, ele convive. E aí é que entra a ética e a moral. Mas eu gostaria de ouvir o Hildo. Vamos lá, Hildo. O animal político também ele definiu como zoom politikon. Esse é o termo em grego. Cara, olha só. A gente não pode nunca confundir ética e moral. E eu acho que é por isso que a gente volta sempre nesses contextos. Em um monte de livro, em um monte de apostila, as pessoas trocam ética e moral. E eu vou trazer mais uma definição, que é uma definição de uma professora que repetiu tanto isso na faculdade, tanto isso, que para mim gravou. Ética é a ciência da moral. Ética é a ciência da moral. E aí tu começa a saber o que é o objeto, ou seja, o que é o individual e o que é o conjunto de estudos. Então, ética é o conjunto de estudos sobre a moral, ou seja, um punhado de morais formam uma ética. Morais, se é que isso existe, essa palavra no plural. E eu gosto muito dessa questão trazer para a sociedade, né? Ou seja, a gente não pode ter a minha moral e a minha ética ser discrepante da minha moral. Ou seja, o lugar onde eu convivo, as pessoas com quem eu interajo, o modo da minha vida, ele tem que ter uma ética que é muito próximo, se não absolutamente igual à minha moral.
senão a gente não consegue ter essa convivência, a gente não consegue viver num lugar onde a ética é diferente da minha moral. Onde a ética daquele lugar, daquele grupo de pessoas, daquela empresa, daquela organização, daquela ordem é diferente da minha moral. Mas isso também tem muito a ver, né, Eudo, com a evolução das normas, com a evolução dos princípios e a evolução modular da sociedade. E aí eu vou pegar um troço que é super interessante, né, porque isso vem um pouco do pensamento do Aristóteles. É a racionalidade humana que permite com que eu tenha esse conjunto de valores e princípios bem claros para poder atingir a felicidade. Ou seja, é através da racionalidade, de saber o que é o bem e o mal, o certo e o errado, incluso nessa normativa, nessas normativas, nesses princípios que vêm tanto do convívio social, mas também da religião, que vai me permitir ser feliz. Deixa eu fazer um adendo aqui. Eu achei em outro lugar dizendo assim, que a ética vem de ethos, que é do grego, tá? Que é o costume informado por valores implícitos naquele comportamento. Então é um comportamento que se adota e que se repete, se consagra pelo tempo e se transforma em costume. E a moral vem do latim mores, que também se refere aos costumes informados por valores, como o ethos. A diferença é que a ética é espontânea, nasce da realidade, e a moral é institucional. Caraca, velho. Caraca, eu não vou dizer que eu discordo, tá? Provavelmente esse cara deve ser um cabeçudo e eu sou só um palpiteiro. Mas assim, eu vou dizer que eu tenho certa ressalva com essa definição, porque eu não consigo entender como imposição, eu consigo entender como construção social. Eu acho que a ética ela é uma construção social em cima de determinadas morais. Então, por exemplo, claro que tu tem a sociedade como um todo, mas quanto mais tu nichar essa sociedade em grupos de pessoas com similaridades, com visões de mundo, com, como é que se chama, com cosmovisões parecidas, mais tu vai ter uma ética e um pensamento moral menos heterogêneo. Não tem como ter isso de maneira absolutamente homogênea. Então, é menos heterogêneo. Então, a gente vai ter que entender com qual recorte de sociedade a gente está falando para estudar ética e moral. Ou então, quais são os pilares básicos de ética e moral que permeiam e que perpassam todas as sociedades e seus nichos, né? Perfeito. Se tu for pensar bem, os 10 mandamentos nada mais são que um código de ética. Perfeito. Então, a ética e a moral, elas não são natas do ser humano. O ser humano não nasce com elas. O ser humano aprende elas e elas são teoricamente impostas, porque uma vez que tu nasce inserido dentro de uma sociedade e tu tem aqueles valores morais como o certo, né, dentro da sociedade, ela é imposta a ti, não? Mas não é que ele me fez, ele vai me dizer, vai me fazer me contradizer assim, cara? Não é que ele vai me fazer me contradizer assim? Tu acha que eu não tô percebendo que tu tá me prensando na parede? Mas, te amo, Hildo. Rapaz, ele tá me fazendo... Eu acho que de certa forma... Não. É que eu me... Não, tá certo, Meira, e eu vou me contradizer, mas vou falar o porquê que eu me contradizo, falar o que me induziu ao erro. Foi essa palavra imposição. Porque essa palavra imposição na minha cabeça me lembra a força, e na verdade não é cultural, tu vai assimilando, tu vai sendo criado naquilo ali, não é eu não consigo ver como imposição, mas sim como criação. Mas sim, aí a gente vai ter que voltar lá no que é nato ao ser humano. Por exemplo, o altruísmo é inato ao ser humano, os vícios, as virtudes são inatas ao ser humano. É interessante, cara. O guri vai fazer me contradizer assim na maior, cara. Eu acho que sim. Esse ponto que o Gabriel levantou dessa imposição, ela é verdadeira. A gente observa isso, mas também tem que partes dessa construção social que você vai absorver. Então, não necessariamente tudo.
E com o desenvolvimento, e aí eu volto para aquele ponto da racionalidade, com o desenvolvimento da habilidade do pensar, conforme você vai criando dentro de você essa habilidade, você consegue distinguir melhor entre... Sim, consegue escolher até o que vai concordar e o que vai querer fazer a sua cabeça. Isso. Então, essa prática intelectual, com base na razão, ela que é o que acaba permitindo com que você assimile ou não, aceite ou não aqueles valores impostos pela sociedade na qual você está inserido. E aí, segundo o estudo que eu fiz, aí que nasce a ética. Né? A ética é este questionar da moral em que tu está inserido. E aí eu volto à minha... É uma prática, exato, de acordo com as tuas vivências, com as tuas experiências. Num nicho religioso, onde o sexo é imposto, proibido antes do casamento, né? Quando as pessoas têm isso como uma verdade, elas estão sendo éticas ou elas estão com a falta de ética por não questionar? E questionar não é eu vou lá fazer porque eu não acredito, e sim refletir sobre. Não, elas não estão, eu não vejo isso, tá, Mira? Porque assim, a gente não pode ser tão reducionista nesse ponto, tá? Eu acho que elas não estão sendo falta de ética, elas não estão questionando, só que os questionamentos dela, por N outros fatores que são teológicos, práticos, doutrinários, vão apontar para essa resposta. O que a gente está pegando é uma pergunta e uma resposta, mas a gente não está acompanhando esse caminho do meio que te leva a essa resposta. Para nós, dentro dessa mesa aqui de bate-papo, não faz sentido. Mas agora, eu não posso dizer que não faz sentido e que elas não questionando, elas não estão sendo éticas. Provavelmente elas se questionaram e elas tiveram respostas teológicas, lógicas, práticas, doutrinárias, que apontam para essa resposta. Então, não existe uma falta de ética em não questionar. O que existe são argumentos teológicos, práticos, que vão levar eles para essa resposta. E que talvez a gente não tenha aqui na nossa mão para a gente discutir sobre isso nesse momento. Eu acho que elas não estão tendo falta de ética. Eu acho que as pessoas que têm moral parecida com elas vão dar argumentos morais e éticos para que elas defendam esse tipo de coisa. E aí elas ficam presas naquela bolha dela, aquilo que a gente estava falando antes do programa em off. Beleza. Eu vou dar um outro exemplo aqui que eu pesquisei também, que era na Alemanha nazista, tá? Na Alemanha nazista... Eu também tenho um. Criaram uma regra estabelecendo que as crianças que soubessem que os pais não eram a favor do governo deveriam denunciar os pais, porque isso fazia parte da ética. Né? Então, assim, eu como filho, sabendo que o meu pai não apoia o governo nazista, eu tinha o direito, o dever de ir lá e denunciar meu pai, do contrário, não estaria sendo ético. Tudo bem? Deixa Volto a te dizer. Vai. Olha só, aí tem uma outra questão que é muito fundamental, né? Nas nossas leis, atualmente, a gente tem a definição do que é o incapaz. E aí nós voltamos para uma questão muito básica do ser humano. Qual é o momento em que eu consigo discernir por conta própria? Que eu tenho a racionalidade para poder tomar as decisões com base nas minhas experiências, no meu conhecimento e tudo mais. E aí a gente pega a maioridade, em alguns países 16 anos, em outros 18 anos. E aí a gente vem para uma questão do amoral. Esse grupo não tem condições de discernir sobre o que é certo e o que é errado, sobre o que é ético e o que não é ético, sobre o que é moral e o que não é moral. Cara, o teu comentário foi muito, muito preciso nisso. Para mim, a reflexão moral é qual é a moral que tem um país, ou um sistema político, não vou dizer país, ou um sistema político que cria uma lei dessas. A questionamento da moral não está na criança denunciar ou não os pais, mas e sim no político criar uma lei imputando um dever cívico para uma criança que não tem ainda seus conceitos de moral formado. Perfeito, perfeito. E aí eu boto mais um questionamento em cima dele. Não, vai. Hoje tá cheio de perguntinha, né? Hoje eu tô cheio das perguntas. Cheio de cartinha na manga, né? Eu fiz meu dever de casa. Mas eu fui o único que não fiz.
Vamos pensar na seguinte hipótese, tá? Nós somos os maquinistas de um trem e o nosso trem tá cheio de pessoas. Mano, ele vai querer matar, vai terminar em morte. Vai. Estamos seguindo no trilho do trem e mais à frente existem 5 pessoas amarradas no trilho por um filósofo malvado. O filósofo malvado foi lá e amarrou 5 pessoas no trilho, tá? Nós temos 2 opções. A primeira é: atropelamos as 5 pessoas e salvamos a grande maioria. Ou a segunda opção é: desviamos o trem e corremos o risco de matar mais gente por não matar aquelas 5 pessoas que estavam amarradas no trilho do trem. O que os irmãos fariam? Mano, o nome disso é falso dilema. Isso aí é uma falácia lógica. É uma falácia lógica. E aí, tu... Porque as duas maneiras, tá? São maneiras onde eu vou passar por sanguinário. Perfeito. Agora eu vou pôr esse exemplo em cima de algo que está acontecendo. Eu recorreria ao manual pelo qual eu estudei para ser maquinista do trem. O que fala no manual? Ia seguir. Pisa no freio. Eu vou pôr isso num contexto atual, tá? Estamos passando por uma pandemia, todos sabem disso. Estamos passando por uma crise financeira no país. E aí nós temos 2 opções. A primeira é: liberamos a população para trabalhar, correndo o risco de contrair a doença e morrer, para evitar uma quebra do país, ou mantemos as pessoas em lockdown, para salvar as pessoas e quebrar o país, o que pode afetar a população inteira? Mas é isso que eu tô falando, entendeu? De novo, é um falso dilema, Merinha. É o mesmo falso dilema. Porque assim, ó, existem N outras variações, pelo menos aqui, maquinista do trem, eu não sei, mas provavelmente deve ter lá no manual como parar o raio do trem. Deve ter. Se alguém faz um bagulho que anda, esse alguém também vai ter que fazer como é que para essa joia. Mas a questão é essa. Se a gente tem que ter a moral, ela não pode ser tão reducionista assim. Eu libero todo mundo e morre todo mundo, ou eu tranco todo mundo, quebro todo mundo e eventualmente aumento outros índices que vão descambar para violência e vive todo mundo. Não, eu acho que existem graduações, assim, não é o preto e o branco, existem as graduações de cinza que me levam até o lá. Eu prefiro pensar em moral com um fato histórico mais nosso. Na época da votação, na época da abolição da escravatura, não teve votação, mas na época daquelas construções políticas, nós tivemos o Barão de Cotegipe, um personagem histórico, o nome de uma cidade aqui no Rio Grande do Sul, que votou contra, se manifestou publicamente contra a abolição da escravatura. Colocou no jornal e tal. Aí que a gente vê, eu prefiro pegar um fato não tão... para a gente avaliar outras questões. A moral da época, a ética da época, entendeu? Como é que alguém pode... Hoje é fácil, com o privilégio da retrospectiva, virar para trás e dizer assim, pô, o cara votou contra. Mas eu acho que a análise, ela passa a ser mais... Aí o Luiz está aí para falar de análise melhor que eu. A gente tem que ver a questão na época. Cara, qual eram as bases morais para uma pessoa se levantar e dizer que a outra pessoa não tem direito à liberdade, não tem direito a ser gente? Qual é a base moral que permeava aquela sociedade brasileira? Nossa, aqui, do nosso mundinho. Tu entendeu? Eu acho que a moral, e é pra gente... E aí tem aquela velha história, a gente precisa conhecer a história para que a gente não repita ela. Qual eram as bases morais que tinham naquela sociedade para que eu nunca mais volte... As bases morais não. As bases éticas que tinham naquela sociedade, que vai me dizer muito sobre a moral da época, para que eu nunca mais queira essas bases, nem com outras roupagens, para evitar com que uma pessoa se levante e diga que a outra pessoa não tem direito à dignidade humana. Eu acho que o estudo da ética e da moral, no fim das contas, se vale para uma construção de sociedade mais plural, mais justa, mas acima de tudo, mais humana. Porque Perfeito. O ser humano só é humano porque ele convive.
Uhum. Então, o que eu quero é, nesses dilemas todos, tanto do Covid, quanto do Barão de Cotegipe, quanto do maquinista louco, ou do nazista, qual é as bases éticas que tinham naquela sociedade que eu não quero que voltem? Qual é as bases éticas que aquelas pessoas faziam que eu não quero na minha família? Como moral. Só dando mais um exemplo disso que tu falou, nos Estados Unidos aconteceu o boicote de Montgomery, né? Rosa Parks entrou num ônibus, o ônibus tinha assentos destinados a pessoas negras, e entrou um cidadão branco e não tinha mais lugar no lado branco, e ele mandou a Rosa Parks levantar. Ela se recusou a levantar, e para os padrões daquela época, ela foi imoral, porque ela não cedeu o lugar para o branco, né? E isso fez com que a população negra se revoltasse e questionasse aquela moral, criando, assim, alguns fatores éticos, né? Então, só concordando com o teu argumento, eu acredito que em cada momento nós temos que olhar os valores morais e éticos da sociedade para poder falar sobre, né? Então, sim. E aí eu vou pegar agora então um momento historinha e para trazer todas essas questões em relação à ciência política, né? Ou com o olhar da ciência política. Quando a gente pega, e aí vocês colocaram no início do podcast a questão da moral e do homem político do Aristóteles, ele traz que essa ética, essa vida ética, vida política, é uma arte de viver segundo a razão. E há uma clara associação entre a política, a ética e a moral. Aí a gente avança um pouquinho no tempo, pega o Marco Túlio Cícero, e aí ele escreveu, ele formulou, na verdade, alguns dos valores políticos pelos quais os políticos, e aí ele visava a República Romana, deviam seguir, e os valores éticos que a sociedade devia ser pautada. E entre esses valores estava a honestidade, a sabedoria, a justiça e uma série de outros valores morais que foram sendo associados entre política e a sociedade, a vida do ser humano, né? Avançando, e aí, bom, isso foi modulando, cara, desde Roma até alguns pensadores mais modernos. Aí o Maquiavel falou o seguinte: negão, vocês estão viajando. A moral, ética e a política, elas devem ser dissociadas umas das outras. É muito diferente o ser do dever ser. Na política, e aí a gente volta para aquele clássico de Maquiavel, os fins justificam os meios. E aí você tem uma dissociação entre ética, moral e política. E aí eu separo e entra uma outra questão que é a da justiça. Na hora que Maquiavel propõe essa ruptura entre o ser e o dever ser, a gente começa a pensar, será que a política ela deve estar separada da vida social? Ou não? Calma aí, que não é a política que rege a vida social ou que deveria ordenar essa vida social com a justiça do seu lado? Avançamos mais um pouco na história, vem Rousseau, Habermas e alguns outros pensadores que falam, opa, o que Aristóteles, Platão lá atrás falavam da necessidade de associação entre ética, moral e política, aquilo sim é como a gente deve pautar. O Rousseau fala, o cara que quiser entender a política e a ética, e a moral, desculpa, ele não fala em ética, ele fala em moral. A política e a moral separadamente nunca vai entender nada, nem de uma, nem de outra, porque elas são indissociáveis na vida social. E aí a gente traz para hoje, que é o caso da pandemia. Você não tem como desassociar, na minha visão, agora eu estou trazendo o meu lado pessoal, tá? Você não tem como desassociar a moral das decisões políticas. O que hoje a gente vê é que a gente cansou de assistir, escutar, comentar, receber em grupo de WhatsApp notícias de corrupção, de problema, de falta de ética, falta de moral pelos políticos. Então, quando a gente fala de pandemia, a gente tem que pensar
Não é uma opção ou outra. Não é um lockdown total e nenhuma abertura total. Você não tem, como o Hildo colocou, o branco e o preto. Você tem uma infinidade de cinzas no meio que são pautados e guiados por nossas morais e um código de ética. Que qual é nesse caso? Aí vamos pegar. O do médico é salvar a vida a todo custo. O do empresário é salvar a empresa. Mas será que para ele também não é salvar a vida dele, dos empregados? O que impera mais? E aí isso vai variar de ser humano para ser humano com base num regramento geral construído pela moral vai basear de ser humano para ser humano dependendo da sua moral. A palavrinha, ela existe. A língua portuguesa é maravilhosa. Pode seguir, só para botar o termo moral, só para a gente restituir o centro do... Não, perfeito. O Gabriel acho que tá levantando a mão aqui no vídeo. Nós temos, voltando lá para o início, né, que eu falei que tinham 2 pensadores que aparecem sempre quando a gente faz a pesquisa de moral e ética, que era Aristóteles e o Kant, né? Então Aristóteles dizia que a moral ela devia ser baseada na justa medida, como a gente já falou lá atrás no podcast. Né? Que não pode ter excesso e nem falta. As coisas elas têm que ser na justa medida. E o Kant, por sua vez, falava que a moral ela não pode ser pensada no teu benefício próprio, entendeu? Então, quando tu faz alguma coisa buscando benefício próprio, isso não é moral. A moral ela tem que ser pensada no benefício coletivo. E aí vem o caso lá, que num outro podcast, que a gente falou de fazer o bem. Quando tu faz o bem, pensando no bem que aquilo vai te trazer, ou pensando no que aquilo pode te trazer, tu está sendo imoral, porque tu não está fazendo o bem para o outro, e sim tu está querendo o retorno do bem para ti. Então, é muito importante. Tem um outro pensador muito importante que fala sobre ética e moral, que é Durkheim, que eu ainda não li, mas está aqui no meu book list. E só para eu terminar aqui, eu gosto muito do Cícero, e Cícero tem uma frase sensacional, que não tem nada a ver com ética e moral, mas é só para eu compartilhar aqui. Uma casa sem livros é como um corpo sem alma. Ponto. Fantástico, hein? Mas assim, ó, é interessante isso, e eu quero trazer uma pergunta aí voltada a um pouquinho mais sobre a ordem. Vocês já repararam que a maçonaria não tem código de ética? Não, eu não reparei. Por que a maçonaria... Vamos voltar lá. Na minha pesquisa, em que a ética é o questionamento das coisas, para mim, a maçonaria tem muita ética, muito código de ética. Ou seja, não existe um preto e um branco. Tu tem que questionar as coisas, tem que olhar os dois lados, tu tem que... Mas é interessante a tua visão, mas eu particularmente discordo. A questão é essa. A questão é, não existe um livro, como tem nas empresas, código de ética do maçom. Por quê? Essa é a pergunta que eu queria conversar com você. Parte do princípio. Desenvolve, é isso que eu quero que tu... Essa é a reflexão que eu quero trazer. Parte do princípio que o conjunto de valores e princípios do maçom, esse conjunto, ele está... Cara, não sei. Bom, né? Não consegui... Cara, que eu acho, assim, que assim como espera-se que o maçom... Não existe um... De novo, tá? É como a história da fila uma fila, tá? Não existe uma lei que te diga que furar a fila é um crime e tu não vai ser punido por aquele crime. Mas espera-se de ti que tu não fure a fila, certo? Tu não estaria sendo ético se tu furasse a fila. Na maçonaria, não existe um código de ética, um código de moral, mas espera-se algumas coisas, algumas atitudes de um maçom. Então eu acho que esse código de moral e ética dentro da maçonaria, ele é velado. Ele existe justamente por ser um nicho onde já havia sido trabalhado, então aquela questão da imposição.
ele não é visível, mas ele existe, ele tá lá, ele é velado. Então espera-se que os maçons se comportem de uma maneira X. Pois é, mas eu ia formular algo nesse sentido, na minha cabeça estava esse raciocínio sendo... Porque na minha cabeça era mais ou menos dessa maneira, só que eu pensei, cara, é tão soberbo você pensar dessa forma que eu me interrompi. Não, mas não é, cara, porque pensa, o que é a maçonaria? A maçonaria é um sistema de moral, tá? Velado por símbolos e ilustrado por alegorias. Por isso que a gente estudou o simbolismo, por isso que a gente estudou o Salmo 133, acertei, viu, Gabriel? 133. Por isso que a gente estudou vícios e virtudes, porque tudo isso tem que estar burilando a moral de cada um de nós. E aí a maçonaria, isso no meu ponto de vista, entende que se eu conseguir formar seres humanos com uma moral mais elevada, mais voltada às virtudes, mais voltada ao senso comunitário, mais voltada para todos os pontos que determinam o simbolismo, eu vou ter uma sociedade com uma ética mais qualificada. O trabalho da ordem é um trabalho de formiguinha e individual de cada uma das pessoas. Por isso que ela não pode tratar a rodo, assim, pegar todo mundo e dizer assim, seguinte, galera, todo mundo aqui vai fazer isso. Não. E por isso que ela usa o simbolismo, para que cada um possa ter princípios norteadores similares, mas alcances e entendimentos diferentes, que é aquele papo que a gente teve lá no simbolismo. Quanto mais eu estudar, mais eu vou melhorar minha moral, mais eu vou me tornar um ser humano melhor na política, sentido lato da minha sociedade, mais eu vou conseguir forçar a ética da sociedade para cima. Essa eu acho que é a grande sacada da moral e da ética da ordem, ou seja, tu tem uma forma de trabalho absolutamente individual e absolutamente singular, ou seja, que é obreiro por obreiro, irmão por irmão, dando a chance dele burilar. Daí, por isso dos conceitos, por isso que eu achei interessante o conceito. Agora voltando, conectando todos os pontos. Por isso que eu achei interessante quando trouxe o conceito de racionalidade. Porque daí sim, vai ser de cada um fazer a sua racionalidade, entender aquele símbolo, construir, extrair a moral daquele símbolo, para num momento de decisão, tomar a decisão mais moral possível, e assim, pela prática, pela praxis, tu conseguir forçar a ética para cima. Porque no fim das contas, o que é uma teoria? A teoria maçônica. Ela nada mais é do que um óculos que tu põe para enxergar a realidade. Toda teoria é assim. Cara, e tem agora tu falou em realidade, me veio na cabeça um troço espetacular, que é o princípio da realidade de Freud. Que é maravilhoso. A historinha é basicamente assim, ó, tentando trazer para um exemplo esse princípio, e aí que eu já encaminho para o final, porque a gente já está extrapolando o tempo de gravação. Imagina que você está com uma fome desgraçada, e aí você quer comer um bife com batata frita e vai no restaurante, e aí você chega no restaurante, está cheio. Aí você vai lá e, putz, eu tô com uma fome, tira uma senha e aguarda a tua vez calminho, porque você está querendo comer o seu bife com batata frita. Aí você olha pela janela do restaurante, ali pelo vidro, e vê uma senhorinha comendo um belo de um bife com batata frita. Aí tu para e pensa, eu vou pegar o bife e batata frita daquela senhorinha. Aí tu levanta, sai correndo, empurra a senhorinha da cadeira dela, senta na cadeira dela para comer o bife com batata frita dela. Só que você não faz isso, nós não fazemos isso, o ser humano não faz isso, porque existe algo que é o princípio da realidade. O meu eu interior, ele fala para mim mesmo, cara, se tu fizer isso, tu tá indo contra todas as regras sociais pelas quais tu tá imerso desde que tu nasceu. Cara, se tu fizer isso, é possível que tu vá preso, tu vai parar na delegacia, tu não vai comer um bife com batata frita. Aí, esse princípio da realidade, ele vem e te fala, isso não é ético. E isso não é operacional. Porque
as consequências desse princípio da realidade vão acabar te levando para a delegacia. E não é isso que tu quer. Claro, e é exatamente isso. E aí também, já me encaminhando no final, é a mesma... Tu viu como tá tudo muito ligado, né? Aristóteles, acho que é no julgamento de... Aristóteles? Não, Sócrates. Sócrates, que morreu da cicuta, foi Sócrates, né? Foi. Ele estava no julgamento dele, e aí chegou um cara e disse pra ele, vamos fugir. Cara, eles vão te matar. Vamos fugir. Aí ele olha pro cara e diz, não. Por que eu vou fugir e contrariar as leis de todo o Estado? Mas o que eles estão fazendo é errado. Ok. Mas quantas vezes eu não errei? Quantas vezes quem sou eu para apontar o erro do Estado desse jeito? O Estado tem que ver que errou pelas vias legais. E no fim das contas, ele, com a oportunidade de fugir por causa da moral dele e do senso de dever com o Estado, ou seja, o Estado como uma via de mão dupla, ou seja, quando ele precisou, o Estado forneceu, e agora não é porque o Estado errou que ele não vai acreditar em todas as instituições do Estado, que ele não foge. Essa é a grande sacada. Eu acho que a beleza do estudo da moral é isso. E acho que a gente tinha que fazer um programa de continuação disso mais aprofundado. Esse princípio da realidade, ele acaba modulando o princípio do prazer, no caso do exemplo da batata frita, e no caso do teu exemplo da justiça. Sim, mas isso não tem a ver com ego, superego e id? Sim. Eu trouxe um exemplo de Freud para isso. Sim. Eu vou deixar o nó solto, não vou atar o nó do final, mas eu trago aqui um dizer de Schopenhauer, tá? Ele diz que o ser humano é um ser essencialmente que quer, não importa o que, somos desejo infinito, finitamente corporificado. E que todo o ato verdadeiro e imediato da vontade é num só lance a ação do corpo, e toda a ação do corpo é num só lance o abalo da vontade. Essas representações, elas lutam na consciência de cada um, até que o mais forte determine o agir. Então, segue a vontade do ser humano. Cara, olha só, antes de terminar, eu queria propor um negócio aqui para nós e pro bode ouvinte, que a gente não tá fazendo, eu queria propor em gravação. Pegadinha da alegria. Vamos colocar nas descrições dos vídeos, os livros, que a gente pegou isso para já deixar como indicação, né? Excelente. Perfeito. Eu ia só para encaminhando mesmo para o final, porque a citação que o Gabriel trouxe do Schopenhauer é mais ou menos o início do podcast de hoje, né? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Fantástico. É mais ou menos isso. Galera, valeu de novo por esse sábado incrível de pensamentos, reflexões, que eu acho que contribuem muito para o nosso crescimento pessoal e também do bode ouvinte, que firme e fielmente seguiu até aqui. Aproveitando, deixando um grande abraço a todos que nos escutam. Gabriel, Hildo, bom final de semana. Grande abraço a vocês. Super obrigado pela companhia no dia de hoje. Muitíssimo obrigado por nos fazer pensar, né, nesse sábado, nesse domingo frio de manhã. É bom, né? E é bom. É sempre um prazer, apesar do corpo estar frio, a mente está fervendo. E fica aqui o meu abraço também aos bode ouvintes. Espero que gostem do programa, nos sigam, compartilhem, comentem, mandem as suas dúvidas, questionamentos e enfim, pensamentos. E me despeço aqui já de vocês. Beijo, Luiz. Beijo, Hildo. Termina, Hildo. Beijo, meus amores. Assim, ó, que coisa maravilhosa começar o dia refletindo sobre isso. Eu acho que essa é a grande sacada, que a gente consiga, aquela nossa máxima aqui, concordar é secundário. O importante é refletir e, por favor, entre em contato conosco. Vamos continuar essa discussão em comentários, em e-mails, em todas as nossas formas de contato. E já deixo aqui o meu voto explícito, aberto e escancarado para nós termos a parte 2 deste programa. Um beijo e bom final de semana para os amigos de mesa e dos bode ouvintes. Valeu, tchau, tchau. Beijo.